Zé, em relação ao Atlético Mineiro, né, você é um técnico muito jovem, né, não está há muito tempo aí entre os profissionais, começou a se destacar no Flamengo, só que você vai enfrentar um adversário que é o Thiago Largue, que tem 37 anos, o mais novo da Série A. Você acha que o seu sucesso, e na minha visão também o do Jair Ventura, quando tiveram as oportunidades, você no Flamengo, ele no Botafogo, esse sucesso inicial de vocês permitiu que outros clubes também fizessem esse tipo de aposta? E a gente está vendo, por exemplo, seu adversário de domingo, um técnico muito jovem e tendo uma oportunidade num grande clube também, como o Atlético? Bom, eu não tenho como te garantir que tenha sido isso, né? Mas eu acho que pode ter contribuído um pouco. Já falei algumas vezes, não vejo a questão da idade preponderante para que você esteja trabalhando num clube grande como o Vasco, como o Atlético e tantos outros. Mas acredito que possa ter servido de pelo menos de reflexão para os dirigentes, alguns dirigentes. O fato é que tanto o Thiago, quanto o Jair, quanto o Maurício no Flamengo, quanto o Aldair Helma no Internacional são profissionais de muita qualidade. Eu acho que a qualidade é que vai dando a condição para que eles se mantenham no cargo também, né? Então, não vejo nenhum tipo de relação, acho que é uma renovação natural em todos os setores da vida, né? Em todas as profissões, e a gente espera fazer um grande jogo. Eu tenho certeza que o Atlético, apesar da perda, assim como nós, título estadual, vai estar muito motivado para começar esse brasileiro. Além da perda do estadual, o Atlético perdeu pela Copa Sul-Americana, tem a questão da viagem, né, voltando da Argentina. Você acha que isso traz que tipo de ingrediente para o jogo desse domingo? Não, eles perderam, mas num jogo que eles poderiam ter tranquilamente ao menos empatado. O gol teve um lance um pouquinho irregular, né, mas difícil para marcar, mas poderiam ter saído com um resultado positivo. Eu acho que não é esse resultado em si que vai fazer nenhum tipo de diferença. Lógico que é uma viagem sempre desgasta um pouco mais, mas acredito que eles vão saber se recuperar aí. O jogo é no início de temporada, está todo mundo ainda de tanque bastante cheio, então acho que vai ser um grande jogo. E os detalhes, como sempre, nesses jogos assim difíceis, devem definir a partida. Zé, até que ponto o Vasco pode chegar no Brasileirão? Qual a sua expectativa em relação à campanha que o Vasco fará neste Campeonato Brasileiro? Olha, eu espero que o Vasco faça uma competição forte. A gente tem como meta, ao final da competição, estar disputando também mais uma das vagas da Libertadores, como fizemos ano passado. Eu acho que esse ano, começando com o trabalho desde o início, com o nosso elenco, que a gente espera que não mude muito, a gente possa fazer um campeonato no mesmo nível. No ano passado, para muita gente, foi uma surpresa, até por causa das mudanças pelas quais passou o Vasco, conseguir a vaga na Libertadores. Neste ano já se parte um pouco desse patamar, né? Que o Vasco repita aquilo. De alguma forma aumenta a pressão, isso te preocupa, já gerar essa expectativa em função do Vasco estar disputando a Libertadores este ano, ter quase como se fosse uma obrigação para o torcedor de conquistar novamente a vaga no fim do Brasileirão deste ano? Difícil fazer qualquer comentário sobre isso, porque é um campeonato muito difícil, né? Você vê que as equipes estão muito bem preparadas, equipes fortes, e todo jogo é uma decisão realmente. Acho que depende muito do nosso início da competição. A gente precisa começar bem essa competição, chegar na parada para a Copa do Mundo também bem posicionado, para que a gente possa reavaliar o que precisamos, melhorar o que precisamos, e a gente realmente depois da Copa dar um sprint aí para fazer, estar na parte de cima da tabela. Mas acredito que a grande parte das equipes estão pensando assim como a gente. É importante ter uma base já, é importante ter começado o ano relativamente bem, e acho que uma competição pode ir dando confiança para outra. Estou falando de brasileiro, também temos Copa do Brasil começando daqui a pouco, e logicamente que a Libertadores. Acho que é uma sequência de jogos tão difíceis que a gente tem que medir bem o nosso elenco, né, dar condição para que todo mundo jogue, e ritmo para que todo mundo jogue, para poder manter o nível alto da nossa equipe. Zé, eu queria a sua opinião sobre essa situação que acontece com o Eraso e acontece muito no futebol. Você, de certa forma, acha coerente que o clube que é o responsável pelo jogador, para o clube que paga, no caso específico, o salário do jogador, que quando há um confronto contra esse clube, que ele não atua, e você concorda com esse tipo de atitude? Tem um ponto de vista positivo e também negativo em relação a isso, né? Mas eu acho que quando se faz um acordo entre as equipes, tem que ser cumprido o acordo. O Atlético paga ainda parte do salário do jogador, então não vejo assim como nada fora do comum e não jogar contra a equipe dele, né? Contra a equipe que tem o direito dele.
De outra parte também, como a gente penso quando um clube acaba liberando o atleta, porque naquele momento ele não faz parte do plano, né? Mas eu entendo como normal, eu não vejo nada demais em relação a isso. Ano passado era proibido, mas também agora dando essa possibilidade para voltar essa cláusula nos contratos entre clubes, não vejo nenhuma necessidade de a gente gritar, espernear por causa disso, porque é uma condição normal, não vejo nada demais não, até porque também numa próxima oportunidade Vasco e Atlético podem negociar atletas também ou por empréstimo ou por venda, e isso aí vai com certeza facilitar ou não essa transação. Só mais um ponto, você deixou claro que os principais reforços do Vasco estariam aqui dentro, né, quem está voltando de lesão, mas a gente sabe que são duas competições que exigem muito da equipe, aí a gente ouviu recentemente a especulação e a possibilidade de chegar o Diego Souza. Isso mexeu demais com a torcida por motivos óbvios. Dá para pensar em, nesse momento, você falou de parada de Copa do Mundo, de rever o time, de pensar em pelo menos um jogador que cause um pouco isso na torcida, um jogador que seja fundamental e tenha um nome legal para ajudar o Vasco na sequência da temporada? Quando eu falei que a gente tinha os principais reforços dentro do grupo, eu reitero e fortaleço essa ideia, mas também falei que se tiver uma situação pontual, um atleta que nos interesse de qualidade, que possa agregar ao nosso grupo, o Vasco vai estar atento também. Então o Diego seria uma situação dessa, né? Em virtude das questões financeiras do clube, parece que o acordo ficou difícil, mas de qualquer forma acho que o Vasco está sempre atento a esse tipo de oportunidade. Agora que realmente nós temos jogadores ainda com bastante qualidade, que vão fortalecer muito o nosso grupo, entregues ainda à preparação física ou ao departamento médico, sem dúvida. E quando eles estiverem realmente todos eles em condição, a gente vai estar num nível técnico com certeza mais elevado. Qual foi o seu planejamento para o Natan? Você quer observar ele mais de perto? Desculpa. O Natan foi meu atleta no Sub-20 do Flamengo, né? Então, eu conversei com ele, tem 3 anos que eu não acompanho ele de perto, né? Como ele é um atleta ainda vinculado até outubro ao clube, trouxe ele para trabalhar com a gente. Vamos ver qual vai ser o rendimento dele durante o período, né? A gente vai estar bem atento a esse período. E, logicamente, se ele mostrar no treino condição para que possa fazer parte, entrar nos jogos, sem dúvida alguma, até porque é um ativo do clube até pelo menos outubro. Obrigado, Zé. Obrigada, Zé.